Olá, meu nome é Tamily, eu sou aluna da UFABC no mestrado em Engenharia Elétrica e o meu tema de pesquisa é a modelagem dos recursos da rede de distribuição para fornecimento de suporte ao sistema elétrico de potência. Parece muito complexo, mas eu vou tentar explicar da forma mais fácil possível. Bom, então, antes de fato explicar o meu tema de pesquisa, eu preciso dar alguns conceitos importantes para ajudar nesse entendimento. O primeiro deles é o que é o sistema elétrico de potência. Bom, o sistema elétrico de potência ele é dividido em três regiões, que é a geração, a distribuição e a transmissão. Então, começando aqui pela geração, é onde é gerada energia elétrica, a transmissão é por onde vai ser transmitido e a distribuição é onde vai ser distribuído até chegar aos consumidores. Então, nós, consumidores, estamos conectados à distribuição. Falando um pouquinho sobre a geração, existem dois tipos de usinas geradoras, são as programáveis e as não programáveis. As usinas não programáveis são aquelas que eu não consigo saber exatamente a que horas, o quanto ela vai gerar naquele determinado hora do dia. E já as programáveis eu consigo. Então, por exemplo, as usinas a carvão, as hidrelétricas, são usinas que são programáveis. Eu consigo saber exatamente a que horas ela vai gerar e o quanto ela vai gerar. Já a fotovoltaica e a solar, que são novidades que vêm crescendo nos últimos anos, elas são fontes de energias que são não programáveis, porque elas dependem do vento, por exemplo, e da energia solar. Bom, outro ponto importante aqui é que no consumidor final, começaram nos últimos anos a colocar os painéis fotovoltaicos, por exemplo, em cima do telhado de casa. Então, começou a se ter geração próximo ao consumidor e não mais afastado lá nas usinas grandes. Então, essa geração próxima ao consumidor a gente chama de geração distribuída, ok? E que vem aumentando muito nos últimos anos. Bom, eu vou falar aqui algumas mudanças que ocorreram no sistema elétrico de potência que vão embasar a minha pesquisa. Então, a primeira delas que seria a inserção de grandes usinas menos poluentes e não programáveis, que eu já expliquei o que são. Isso faz com que tenha um aumento no custo dos serviços de suporte ao CEP. O que seriam esses serviços de suporte? Como as usinas não programáveis elas são mais voláteis, elas são imprevisíveis, em algum momento ela pode falhar em gerar o quanto de energia precisa naquele momento. Então, eu preciso ter outras usinas que são previsíveis, que no momento que ela falhe, ele consiga injetar aquela quantidade de energia no sistema para que ninguém fique sem energia naquele momento. Então, esse serviço de suporte ele é pago. Essas usinas, elas ficam esperando ser chamadas e elas são pagas por essa energia e por essa espera. Então, tem um aumento no custo quando eu coloco essas usinas não programáveis. E o outro ponto, que seria a descentralização do CEP devido ao aumento das GDs, que são as gerações distribuídas comentadas anteriormente, isso faz com que eu tenha mais agentes que podem fornecer esse tipo de serviço ao sistema elétrico de potência. Então, eu tenho mais usinas, que são pequenas usinas nesse caso, né, que podem injetar essa energia necessária naquele momento que as usinas não programáveis falharem, por exemplo. Então, isso faz com que eu tenha uma redução no custo da energia, porque eu tenho mais agentes, e também eu aumento a confiabilidade do CEP. E o que isso significa em outras palavras? Significa que eu vou diminuir o preço da energia na conta de luz, que eu vou receber energia de qualidade para que não queime os meus equipamentos aqui em casa. Então, eu vou manter, por exemplo, a tensão na tomada da minha casa sempre a mesma. E isso é confiabilidade do CEP. E também a diminuição de chances de apagões, que ocorreu, por exemplo, no ano passado, alguns eventos que a gente ficou alguns dias sem energia. Então, se eu aumento a confiabilidade do CEP, eu diminuo essa chance de ter esses apagões. E qual é, então, de fato, o meu tema de pesquisa, né? Então, eu vou modelar como que essas GDs, como essas direções distribuídas, podem fornecer apoio ou esse serviço à rede de transmissão para que mantenha a rede elétrica confiável e também mais barata. E como que essas GDs podem fornecer esse apoio? Gerando justamente o que eu havia dito, energia na quantidade exata que a rede de transmissão precise naquele exato momento. Então, a transmissão solicitou aquela usina não programável, não gerou aquela energia que precisava. Então, ela aciona essa geração distribuída vai injetar uma quantidade de energia no sistema para que não colapse, para que se mantenha a confiabilidade dele. E quais são os benefícios diretos ou indiretos na sociedade, que foi também o que eu já comentei. Então, a energia elétrica de qualidade, que não danifique os seus equipamentos e que não fixem energia, uma diminuição no preço da energia, e também aqui um outro ponto que eu vou trazer é o incentivo da utilização de fontes de energia limpa, que são mais sustentáveis e é justamente o que o nosso planeta precisa. Bom, então esse é o meu tema de pesquisa. Muito obrigada pela atenção. E aqui tem o meu e-mail, caso tenha alguma dúvida. Muito obrigada.